Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Em um dos momentos de mesa que eu tava tendo com meu pai, ele ministrou acerca da cegueira espiritual. E eu queria trazer um pouquinho pra vocês algo que o Espírito me trouxe enquanto eu ia me aprofundando nesse assunto. Em Marcos 8, 14 ao 21, a Bíblia vai relatar de uma vez onde os discípulos esqueceram de levar o pão. E Jesus começa a falar dos fermentos dos fariseus, enfim. E eles começam a discutir entre si, os discípulos. E eles diziam, é porque não temos pão. Então Jesus disse, por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios recebeste de pedaços recolhidos? Eles responderam, 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, 7. Não bastou uma multiplicação, houveram 2, e mesmo assim os discípulos não conseguiam ver claramente. Logo após isso, Jesus usa a vida de um cego para mostrar para os discípulos a cegueira espiritual que eles estavam enfrentando. Jesus e seus discípulos eles chegam a Betsaida, e os discípulos trazem a Jesus um cego. Eles imploraram para que Jesus o curasse. E Jesus o tira da aldeia pela mão. Cara, isso aqui já é estranho. Quando meu pai começou a me falar, eu fiquei tipo assim, por quê? Por que ele precisou sair da aldeia? Jesus nunca faz nada por acaso. Ele está mostrando que alguns processos de cura exigem que a gente saia do lugar que nos adoeceu. A aldeia, nesse caso, é muito mais do que só um lugar geográfico. É trauma, é incredulidade, são lamentações, é o arrependimento. Em passagens como Mateus 11, Jesus repreende Betsaida porque era uma aldeia que via muitos milagres e mesmo assim não cria. Então o que Cristo faz? Ele tira o cego daquele lugar. O lugar onde você foi ferido nem sempre vai ser o lugar onde você vai ser curado. A cura muitas vezes começa pelo movimento. Então Jesus cospe nos olhos daquele homem e impõe-lhe as mãos. Mas o cego não é completamente curado. E esse é o único milagre bíblico que a gente tem que é dividido em etapas. O cego disse, vejo os homens andando como se fossem árvores. A visão recuperada daquele homem exigia etapas. Nem sempre quando Deus começa a curar você, tudo vai fazendo sentido naquele exato momento. A cura muitas vezes exige etapas. O coração ainda tá confuso, você vê, mas você não enxerga, e você escuta, mas você não compreende. E cara, isso ecoa exatamente o que os discípulos estavam vivendo. Eles viam inúmeros milagres, era água virando em vinho, multiplicação de pães e peixes, mortos sendo ressurretos, e mesmo assim, eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Cristo. Eles não entendiam quem é que estava caminhando com eles esse tempo todo. Jesus para eles era como uma árvore andando. Um mestre, um profeta, um milagreiro. Eles viam, mas ao mesmo tempo não viam. E eles estavam lá, mas eles não compreendiam. Então Jesus toca o cego e agora sim ele vê claramente. E então vem a ordem. Não volte para a aldeia. Por quê? Porque quem conhece Jesus já não pode mais viver da mesma maneira como vivia antes. Se você não sabe quem é o Cristo, nem entre na aldeia. Mas se você o conhece, também não pode mais voltar lá, porque lá era o lugar onde te cegava. E agora a gente tem o versículo seguinte, que é a confissão de Pedro. Logo depois disso, Jesus ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora Pedro vê, essa sequência de acontecimentos em Marcos 8 não é só uma coincidência. Primeiro a gente tem um versículo onde eles estão incrédulos, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Depois nós temos a cura do cego. E logo em seguida, os discípulos conseguem enxergar quem Cristo é. Eles conseguem enxergar com quem eles têm caminhado. O milagre, a cura desse cego, é um espelho espiritual das nossas vidas e das vidas dos discípulos. E aqui eu queria até interligar com um versículo que eu gosto muito, que é muito conhecido, que é sobre a passagem de Emaús, em Lucas 24. Nesse versículo 2, os discípulos estão caminhando a caminho de Emaús, quando de repente um homem os para e ele pergunta por que estão tão abatidos. Cristo tinha acabado de morrer, eles ainda não sabiam que ele tinha sido ressurreto. E eles estavam com uma cara muito abatida e Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Jesus vai explicando, ele vai caminhando com eles e eles não conseguiam entender que ali era Cristo ressurreto. Mais uma vez, a presença está diante deles, mas os olhos estão fechados. Quando Cristo parte o pão, que os seus olhos são abertos e eles dizem, não ardia o nosso coração quando ele nos falava. Às vezes Jesus está falando, está batendo na porta, está querendo te mostrar um monte de coisa, mas os teus olhos não estão abertos. Às vezes o trauma, a confusão, o arrependimento, a religiosidade da aldeia prejudicam a nossa visão espiritual. Vão criando escamas nos nossos olhos que nos impossibilitam de ver a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo e o que Ele realmente quer para a nossa vida.
Mas quando nossos olhos se abrem, quando nós podemos realmente ver quem Cristo é, a nossa vida inteira muda. Não dá mais pra voltar, porque agora você sabe que Cristo é o Filho de Deus vivo, e quem o vê nunca mais é o mesmo.